eu quero que você preste atenção sobre a criação do homem. Deus hizo o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Deus hizo o homem perfeito. Deus hizo o homem perfeito, com sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio que houve na terra. Adão, oiga com atenção, ele era um homem perfeito. Deus hizo passar delante dele todos os animais, o boi, a vaca, todos. E ele colocou nomes em todos os animais. Quem colocou nomes em los animais foi Adão. Para que você tenha ideia como o homem era inteligente, era sábio. Ele era um homem perfeito. Ele era um homem perfeito. Pero o que sucedeu? Entrou no mundo o pecado. E com o pecado entrou a morte. Deus não hizo o homem para morrer. Deus não hizo o homem para viver enfermo. Não. Por que não? Porque Deus não é enfermo. Deus não morre. Pensa. Então Deus hizo o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Deus não hizo o homem um robô. Deus deu ao homem domínio próprio, para o homem decidir. O que comeria, o que não comeria, estava todo a la decisão de Adão. Então, quando Satanás tentou a Eva, ela hizo o que o diabo falou, e desobedeceu a Deus. E quando Adão quedou sabendo, Adão hizo o mesmo, desobedeceu a Deus e comeu del fruto, que não teria que comer. E por causa disso, entrou no mundo o pecado e a morte. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a ler esse versículo. Diz assim, portanto, como o pecado entrou em el mundo por um homem, este homem é Adão, e por el pecado morte. Então, se presta atenção, por el pecado la morte. Então, se entrou o pecado e entrou o quê? La morte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Que coisa bárbara isso. Irmãos meus, pensam por favor. Quais são as estratégias de Satanás? Ele tenta as pessoas para que elas pequem. Aí quando elas cometem o pecado, então ele passa a fatura que é o quê? A morte. Um exemplo, o homem comete o adultério, ele peca. Então o próximo passo de Satanás que é? Matar o matrimônio, destruir o matrimônio. Você está entendendo? Por isso que a tentação é algo que começa a oprimir a pessoa e às vezes nem consigo dormir, porque o diabo quer que ela consuma o pecado. Mas quando ela consumir o pecado, ele passará a outra coisa que é dele, a natureza de Satanás é morte. Aí ele põe na morte, a enfermidade, a quebra do negócio, quita a paz da pessoa, começa a morrer no que tem vida. Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo ou não? Esse é o plano de Satanás, que as pessoas morram espiritualmente, que não tenham comunhão com quem? Com Deus. E de que maneira ele quer que as pessoas morram? Quando elas cometem pecado. Assim de claro como você está escutando. Pero Jesucristo vino trazer vida eterna, vida com abundância. E Jesus não quer que você seja escravo, Ele quer que você seja livre. Pero Ele quer que você tenha claro que o pecado te mata. Não é como você está em comunhão com Deus, vivendo em el pecado. Então, como estarei em comunhão com Deus? Quando você decidir obedecer a palavra.
por obedecer a palavra de Deus, Ele te santifica. Pero se você não obedecer, não é como Ele te santificar. Está entendendo? Não é como. Então, como que Deus te bendecirá? Se você desconectar de Ele. O plano de Deus não é que você receba a bendição e desapareça. O plano de Deus é que todos nós andemos em sua presença. E se andarmos em sua presença, as bendições desfrutaremos delas, elas estarão com nós. Vocês me entendem? Pero do outro lado está o diabo que tentando a pessoa para que ela peque. Para que ela peque, para que ela desobedeça a palavra. Estão entendendo? Amém. Versículo 13. Pois antes da lei havia pecado em el mundo. A lei começou com Moisés. Então, se antes da lei já havia pecado. Pero donde não há lei, não se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinou a morte desde Adão hasta Moisés, aun em los que não pecaram, a la maneira de la transgressão de Adão, el qual es figura del que havia de venir. Já está falando de quem? De Jesus, que havia de venir. Versículo 15. Pero el don não foi como la transgressão, porque se por la transgressão de aquel uno morreram los muitos, abundaram muito mais para los muitos la gracia e el don de Deus, por la gracia de homem, Jesucristo. Continuamos. E como el don não sucede como em el caso de aquele uno que pecou, porque certamente el juízo vino a causa de solo pecado para condenação, pero el don vino a causa de muitas transgressões, para quê? Justificação. Repita comigo, justificação. Uma vez mais, justificação. Por favor, prestem atenção. Esta palavra, justificação. Então, quando o homem pecou, ele passou a ser um homem, o quê? Injusto. Como? Injusto. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça. Se você tem uma mascota, você não dá água, você está cometendo uma injustiça com o animal. Solta-la, regala-la. Entendiste? Então, toda injustiça é pecado. Então, Jesus vino para justificar o homem. Vamos para Efésios. Efésios 4, versículo 20. Eu quero ler assim, caminhando e mostrando na pantalla, que é mais rápido. Se quedo lendo aqui, tarda um pouco mais. Pero é o mesmo que está em sua Bíblia aí. Prestem atenção. Mas vosotros não habéis aprendido assim a Cristo. Quer dizer, andar em pecado. Versículo seguinte. Se em verdade lhe habéis ouído, e habéis sido por ele ensinados, conforme a la verdade, que está em Jesus. Continuamos. Enquanto a la passada maneira de viver, repita comigo, passada maneira de viver, despojaos del velho homem, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira-me por favor, toda persona é espírito, alma e corpo. Não somos só um corpo, nós somos trinos. Deus é trino, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. O ser humano é espírito, alma e corpo. Então temos que cuidar de nosso espírito, de nossa alma e de nosso corpo. E se nós cuidamos e estamos em comunhão com Deus, impossível Satanás escravizar-nos. Então, qual é o plano do diabo? Atacar o quê? El alma de la persona, porque ele sabe que na alma de la persona tem o quê? Los deseos. Então, ele busca atacar o quê? Los deseos. Porque ele sabe que o velho homem está viciado a los deseos engañosos. Você está entendendo? Um exemplo, a pessoa tem um vício, é aquela desesperada, não, eu tenho que consumir o álcool, aí quando ela toma, parece que tuvo o quê? Uma paz, mas não foi paz, consumiu o pecado, depois o diabo passará a fatura. Você está entendendo? Então ele atacará o quê? Os desejos.
Pero pastor, como dominarei mis desejos? Quando você se entrega 100% a Jesus. Aí Ele toma o controle e te ajuda. Pero vamos ao versículo seguinte, com atenção. E renovaos em espírito de vossa mente. É para renovar. Agora mire o que diz o versículo seguinte. E vestíos del nuevo, repita comigo, nuevo homem. Esse novo homem é o novo espírito. É o novo espírito. Não está dizendo novo corpo físico, não, é novo espírito. Um novo espírito. Que mais? Criado, segundo Deus, em quê? Vou baixar para explicar-lhe. Mírame por favor. Míreme por favor. Míreme por favor. Repita comigo. Criado, segundo Deus, em justiça. Aí você pensa assim, como segundo Deus? Você crê que há injustiça em Deus? Então, escute-me por favor. O espírito deste homem, ele passa a ser um espírito como o espírito de Deus. Como o espírito de Deus. E um espírito justo. Um espírito justo. Justo. Não há injustiça nesse espírito. Um exemplo. Se a pessoa que foi criada segundo Deus em la justiça, se ela comete uma injustiça, seja com quem seja, ela queda com cargo de consciência. Ela não se sente bem. Ela diz, misericórdia, eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu não posso fazer isso com o próximo. Por quê? Porque ela é uma nova pessoa, é um novo espírito. Você está entendendo? O espírito de injustiça que se justificava quando hacía lo malo, já foi, morreu, acabou. Pero mientras isso, se a pessoa não tem esse novo espírito, ela não é convertida, ela está convencida dentro da igreja. Ela todavia não nasceu de novo, e se ela morrer assim, ela não entrará no reino de Deus. Porque Jesus disse, é necessário que nasca de novo, ou não foi? Então se ela não nascer de novo, então ela não viverá em justiça. Não está dizendo que a pessoa terá um pouco de justiça, não. O espírito, mira, justo. Justo. Pero pastor, como eu serei uma pessoa justa? Aí que está. Se você andar em la palavra, obedecendo la palavra, o próprio Jesus, ele será a sua justiça. Então toda vez que Deus mira você, Deus vê você em Jesus. Entenda isso. E vestiu-os del novo homem, criado segundo Deus. Muito bem, paramos aí, vamos para Gênesis 1:26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, rápido. Então dijo Deus, hagamos a nossa, conforme a nossa. Paramos um momento, presta atenção. Deus dijo, hagamos al hombre conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem que Deus hizo, Adão, conforme a sua imagem, a sua semelhança, o que sucedeu com esse homem? Ele pecou. Ele transgrediu. E por causa do pecado de Adão, entrou o quê? O pecado e a morte. Pero Jesus vino, Jesucristo vino, morreu na cruz, para sermos novas criaturas. Entendiste? Novas pessoas. Essa nova pessoa, ela que Deus quer que todos sejam. Essa nova pessoa, como está escrito em Efésios, vamos ser rapidito aí, Efésios e aqui, ó. Essa nova pessoa é criada em Deus. Subraie por favor. Criada em Deus, criada segundo Deus, em la justiça. Um exemplo, vou perguntar o que perguntei há pouco. Há injustiça em Deus? Há injustiça em Deus? Não há injustiça em Deus. Ele é justo. Então a pessoa que é criada em Deus, em la justiça, seu espírito é um espírito justo.
Su espírito não tem injustiça. É um novo espírito. E o mais bonito disso significa que não será um espírito mais justo amanhã. Passar amanhã não. A mesma justiça que esse espírito tem, essa é a mesma justiça que vai ter no céu. É a mesma. Então não existe amanhã você será mais salvo que hoje. Não. Ou você é salvo ou não é salvo. Pelo pastor tão brusco assim, é desta maneira. Não existe meio salvo e meio perdido. Existe essa? Não há como. Ou o espírito está justificado semelhante a Deus, ou não. E aí, dentro disso, começa a globalizar o quê? As promessas. Porque ela não vai manifestar para a pessoa se ela não está criada segundo Deus. Os anjos não reconhecem ela como uma filha de Deus. Amém? Então, se que? Novo homem criado segundo Deus em la justiça e santidade de la verdade. Santidade de la verdade, claro. Por quê? Porque em Jesus, você é santo. E Ele é la verdade. Pero pastor, eu cometi muitos pecados no passado, então se arrependa-se agora. E pida perdão, que Ele te dá o perdão. E Ele te justifica. Pero pastor, eu cometi um homicídio. Eu abortei, eu roubei. Pida perdão, que Ele te dá o perdão. Receba a vida dele. E viva essa nova vida. Desaparecerá o cargo de consciência. Dormirá como um ninho. Confiarás em Deus que Ele te dará a vitória em las lutas. A vida cambiará. Estão entendendo? Isso não é religião. Isso é vida com Deus. É vida com quem? Com Deus. Aí você para e pensa, é verdade, eu quero esta vida com Deus.